Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para falar dessa vez novamente sobre a seleção brasileira que fez o seu último amistoso, né, antes da convocação geral para a Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Antes de falar sobre a seleção brasileira, eu gostaria de falar sobre uma outra seleção, né? Vamos lá. Tá rolando além de estar rolando os amistosos envolvendo seleções, também está rolando, né, a repescagem da FIFA, né, que são as últimas seleções que estão garantidos classificação para a Copa do Mundo, né. E preciso falar da Itália, né? Quando eu não estou vendo o jogo do Santos, eu vejo o jogo da Juventus, que é o time que eu tenho afinidade fora do Brasil, né? E falar da Itália, a Itália pela terceira vez seguida está eliminada e não vai disputar uma Copa do Mundo, tá? E isso aí é notícia, isso aí é assunto, não tem como não ser a eliminação de uma seleção que tem 4 títulos mundiais, é uma tetracampeã, tá? E a Itália foi eliminada hoje pela Bósnia e Herzegovina, né? A disputa acabou indo para os pênaltis, né? O jogo foi disputado na Bósnia, né? Temos uma 1-1, acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis a Itália foi eliminada, tá? A Itália que desde os 40 minutos do primeiro tempo jogou com um jogador a menos, né? Eu não pude ver esse jogo por uma questão de dever trabalhista, né? Estava trabalhando, não deu para ver esse jogo à tarde, né? Mas assim que eu cheguei em casa, quando eu fiquei sabendo o resultado, eu falei, nossa senhora, tem coisas que só acontecem com a Itália. É impressionante, tá? É impressionante a gangorra de emoções que a Itália consegue causar, né, nos seus aficionados, nos seus torcedores, né, ou de quem tem admiração e respeito pela Itália como eu tenho, né, porque a Itália em 2006 ela foi campeã do mundo, ela conquistou seu quarto título mundial, né, na Copa do Mundo da Alemanha, tá? Inclusive um dos jogadores que participaram daquela conquista, o técnico de hoje, né, o Gennaro Gattuso, que na entrevista coletiva chorou, pediu desculpas, né, sabe, demonstrou bastante hombridade fazendo isso, né? E aí a Itália, de lá pra cá, uma gangorra de emoções, é um sobe e desce tremendo, né? Eu não me lembro como foi a participação da Itália na Euro de 2008, né? Mas na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, a Itália não passou da primeira fase, né? Aí na Euro de 2012 a Itália chegou à final contra a Espanha, porém tomou um atropelo de 4-0 da Espanha, né? Aquela grande Espanha de Xavi, Iniesta e companhia limitada, né? Aí na Copa do Mundo do Brasil em 2014 a Itália não passou da primeira fase, né? Inclusive teve aquele último jogo de fase de classificação contra o Uruguai, perdeu de 1-0 aqui no Brasil, né? Aquele famoso jogo da mordida do Luiz Soares no ombro do Chiellini, né? E não me lembro como é que foi a participação da Itália na Euro de 2016, mas para a Copa do Mundo de 2018 aí começou o calvário, né, de vez, né? A Itália não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A Itália ganhou a Euro de 2020, que acabou sendo transferida para 2021 por causa da Covid. Ganhou buscando um empate no final do jogo contra a Inglaterra, foi para a prorrogação, venceu nos pênaltis. E um detalhe, venceu a Inglaterra em Wembley, né? Em pleno solo inglês, né? E no ano seguinte, para a Copa do Mundo de 2022 do Catar, de novo não se classificou, de novo não conseguiu se classificar, assim como agora foi eliminada, perdeu a vaga para a Bósnia e Herzegovina, né? Foram 2 fases eliminatórias, né? Na quinta-feira passada a Itália tinha ganho da Irlanda do Norte, em solo italiano por 2-0, e dessa vez perdeu para a Bósnia, né? Itália eu falo, tem que fechar para balanço, sem problema. Itália agora vai completar um ciclo de 12 anos sem disputar uma Copa do Mundo, que agora só vai poder tentar em 2030, né? É isso, 12 anos, 12 anos, praticamente 12 anos. Se a última participação dela foi em 2014, então não serão 12, serão 16, né? Errei a conta, vai para 16 anos sem, né?
fora de uma Copa do Mundo, vai tentar em 2030 quebrar isso aí, né? Mas é muita coisa para uma seleção tetracampeã do mundo, né? Uma seleção importante do nível da Itália, né? Então muitas coisas precisam ser arrumadas lá dentro, né? Não é só a questão de não ter grandes jogadores, de não ter grandes craques como teve, né? Por exemplo, na Copa de 2006, a Itália tinha 4, 5 camisas 10 jogando, né? Del Piero, Pirlo, Totti, né? Não era 4 camisas 10, mas eram praticamente 4, 5 capitães, 4, 5 líderes, né? Que se juntaram e deram liga ali, Del Piero, Totti, Buffon, Pirlo, né? Cannavaro, enfim, grandes jogadores, né? E Deus deu liga, né? Eu acho que falta esse tipo de liderança na Itália nos dias de hoje. Não é nem tanto grandes jogadores, mas jogadores que realmente, né, botam a casa em ordem, comandam, né, e capitania a Itália para grandes glórias, grandes momentos novamente, né? E pro lado da Bósnia Bósnia e Herzegovina, é a segunda vez que ela vai disputar uma Copa do Mundo na sua história, né? Ela disputou a primeira foi na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, tá? Eu me lembro muito bem porque a Bósnia ficou sediada aqui na cidade onde eu resido, no Guarujá, né? Aí me lembro que ficou ali sediada no Casa Grande Hotel, tá? Eu me lembro de algumas vezes mesmo estando na rua, trabalhando na rua, de ver o ônibus da Bósnia passando escoltado pela polícia para ir treinar no estádio municipal do Guarujá, né? A Bósnia naquela Copa de 2014 aqui no Brasil, ela estreou no Maracanã contra a Argentina, perdeu de 2-1 e também não passou da primeira fase, né? E agora, 12 anos depois, né, volta a disputar uma Copa do Mundo. Então, para o povo bósnio, eu acredito que deva ser um momento assim de êxtase, né? Ainda mais eliminando uma tetracampeã como a Itália, né? Coisas do futebol, por isso que o futebol, né, para mim é um esporte não tem igual no mundo, tá? Com todo respeito aos outros esportes que eu curto também, mas não tem igual. Como o futebol, só o futebol mesmo para proporcionar momentos como esse, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar do Brasil. O Brasil, depois de perder para a França, entrou em campo para enfrentar um adversário já bastante peculiar, conhecido nosso, né? Que é a Croácia, né? A Croácia, nas últimas 3 Copas do Mundo, enfrentou o Brasil, né? Em 2014 o Brasil fez o jogo de estreia, vencendo de 3-1 de virada, né? E em 2018 o Brasil ganhou de 2-0, né? E em 2022 o Brasil foi eliminado nas quartas de finais, né? O Neymar fez um bonito gol, né? Fazendo duas triangulações ali na entrada da área, driblando o goleiro, um golaço, mas cedeu o empate no final, né? Esse gol já foi no primeiro tempo da prorrogação, cedeu o empate no segundo tempo da prorrogação, e aí nos pênaltis foi eliminado, né? Então a Croácia virou essa pedrinha no sapato no Brasil, né? Hoje no Brasil. E hoje o Ancelotti eu acho que o Ancelotti acertou em escalar jogadores na função que eles se sentem mais à vontade, né? Tá? Do que simplesmente ficar improvisando, tá? Ele improvisou demais no jogo contra a França, né? Sabe? Colocando, por exemplo, Rafinha e Martinelli para fazer papéis de pontas, que não é a praia deles, né? E para esse jogo de hoje teve 2 cortes que ele teve que fazer. Um deles foi o próprio Rafinha e o outro foi o Wesley, que jogou como lateral direito. Ambos foram detectados lesão na coxa direita, então foram cortados da seleção, tá? E ele fez algumas mudanças também, né? Porque afinal de contas é amistoso, né? Preparação e tudo mais, né? Então ele colocou o Bento no gol no lugar do Ederson, né? Na lateral direita ele colocou o Ibanhas novamente, né? Na zaga ele tirou o Bremer para colocar o Marquinhos do PSG, junto com o Léo Pereira do Flamengo, né? Na lateral esquerda colocou o Douglas Santos, né? E aí na volância ali na proteção da zaga, ali estava o Casimiro, né? Dessa vez não era o André Santos o parceiro dele foi o Danilo Santos, né? E o Danilo Santos começou na base do Palmeiras e tudo mais, né? E agora
tá aí, né? Voltou ao futebol brasileiro jogando no Botafogo, então Danilo jogou como segundo volante, né? E mais à frente ele colocou o Luiz Henrique, aberto pelo lado direito, né? O Luiz Henrique que causou uma... o Luiz Henrique que no jogo contra a França, quando ele entrou na parte final do jogo, botou fogo no jogo, né? Incendiou o jogo, né? Pelo outro lado ele colocou o Matheus Cunha, tirou o Matheus Cunha da função de ser ali o companheiro do Vinícius Júnior para jogar mais atrás, né? E junto com o Vinícius Júnior lá na frente estava o João Pedro, né? Jogador do Chelsea, tá? João Pedro que começou no Fluminense, tá? E o jogo do Brasil, né? Apesar do Brasil não estar enfrentando um adversário do nível da França, né? A Croácia é um time que joga, que também não é um time de velocidade, de transição, mas é um time de toque de bola, um time técnico, um time que sabe o que faz com a bola, né? Tá? E jogou ali, a Croácia jogou ali no esquema 4-2-3-1, né? O Modric ainda é o principal jogador dessa seleção, né? Com 40 anos de idade, né? Seja jogando mais um pouco à frente para armar o time, ou ajudando na saída de bola, jogando como volante, né? Enfim, o Brasil, ele dominou o primeiro tempo, principalmente na posse de bola, né? Então, na base de passes curtos, né? O Brasil foi tentando furar, né, o bloqueio da Croácia ali atrás, né? Haja vista que os dois laterais da seleção, tanto o lateral direito, o Ibanez e o Douglas, eles não têm aquela coisa aguda de chegar na linha de fundo, sabe, cruzar ou simplesmente aparecer em diagonal para tabelar e bater de fora da área, né? Então são jogadores mais, vamos dizer assim, conservadores nisso, né? Eles não estão tão agudos no ataque, né? Mas não compromete tanto assim na defesa, né? E eu gostei da atuação do Matheus Cunha hoje, jogou melhor do que ele jogou no jogo contra a França, né? O Vinícius Júnior atuou melhor hoje do que no jogo contra a França. No jogo contra a França ele foi uma tremenda de uma negação, todas as tomadas de decisões dele dava errado, se decidia driblar, o francês tomava a bola do pé dele, se decidia passar, passava errado, mas hoje não. Hoje, não, ainda não é o Vinícius Júnior do Real Madrid, mas hoje, tá, pelo tempo que ele ficou em campo, ele contribuiu mais, tá? Não fez tanta besteira, vamos dizer assim, né? Jogou um pouco melhor do que jogou contra a França, e na França ele foi uma verdadeira negação, tá? O João Pedro estava bastante tímido hoje, ele teve uma única chance de finalizar, né? Um passe que ele recebeu no meio da área ali, né? Entrando na área, mas o goleiro croata fez uma grande defesa, né? Cresceu para cima dele, fez uma grande defesa, né? Acho que foi a única participação para valer do João Pedro no jogo, né? O Luiz Henrique é um cara esforçado, é um cara que gosta, tem arranque, tem velocidade, chega na linha de fundo, mas eu acredito que pela característica do jogo hoje, tá? Não favoreceu muito a ele, né? Porque o Ancelotti apostou muito na posse de bola, passes curtos, né? E tentar furar o bloqueio do adversário, né? E o fato de o lateral direito do Brasil, né, não ter essa característica de passar muita bola para frente, né? De buscar sempre passo para frente, tá? Isso talvez até tenha prejudicado um pouco o Luiz Henrique, porque a seleção brasileira não tem também aquele meia armador clássico, né? Falta isso no futebol brasileiro, né? Isso aí não é uma culpa do Ancelotti, tá? O Ancelotti não tem esse jogador meia clássico que pensa o jogo, pensa o tempo todo, que calcula onde mandar a bola e tudo mais, né? Não tem um Modric, por exemplo, na sua versão mais jovem, jogando no Brasil. Então, tá? E gostei do Matheus Cunha também, jogando um pouco mais atrás, não jogando tanto lá na frente, tá? E o gol, né? O Brasil teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve a chance, principalmente. O Matheus Cunha chutou uma bola, acertou um bonito chute fora da área que obrigou o goleiro croata a mandar a bola para escanteio. O Casemiro também tentou ali algum chute e tal. O Brasil tinha penetração na área, às vezes faltava a última bola, né? Faltava
definição, né? Mas tinha chegada na área da seleção da Croácia, e a Croácia, né? Naquele pouco característico dele de posse de bola e tudo mais, cruzar a bola na intermediária, né? Pintar um espaço, abrir, chutar no gol, né? Então, o perigo da Croácia foi basicamente esse, né? Mas então o Brasil soube controlar bem as ações do primeiro tempo, e aí no final do primeiro tempo teve o escanteio para a Croácia, o Modric cobrou, né? Bem no final, né? E aí vem uma característica que define muito essa seleção, né? O Brasil tem jogadores que, se houver espaço para o arranque e o toque rápido, aí o Brasil se torna uma arma mortal, né? Uma cobrança de escanteio, a bola rebatida pela defesa, né? O Matheus Cunha, tá? Num único passe, ele deu um passe em profundidade rasteiro para o Vinícius Júnior, um lindo passe entre as linhas de marcação, né? Vinícius Júnior lá pelo lado esquerdo, né? Ele cortou 2 marcadores entrando na área, né? E aí o Danilo Santos, né, que eu esqueci de falar, foi outro jogador que me agradou também, né? Jogando como segundo volante. O Danilo Santos entrou chapando de pé esquerdo, tirando o goleiro e fazendo 1-0, né? Então o primeiro tempo terminou 1-0 para o Brasil, na minha opinião merecido, porque o Brasil foi uma seleção, foi um time melhor em campo, tá? Mas a Croácia, naquela manha dela, né, sempre é uma seleção perigosa, sempre é uma seleção que tem que tomar cuidado, né? E o segundo tempo fica muito difícil assim de analisar com precisão, pelo menos na minha opinião, porque houve um acordo entre as duas confederações, né, a CBF e a Confederação da Croácia, né? Eles chegaram num comum acordo de fazer no máximo 8 substituições cada um. Então, e os dois técnicos, né, tanto o Ancelotti quanto o técnico croata, eles foram para as 8 substituições ao longo do segundo tempo, né? Então, acabou sendo 16 substituições ao todo, né? Praticamente mudando todo o cenário do jogo, mudando as características de ambos os lados e tudo mais, né? Então, eu vou citar aqui 3 substituições que, na minha opinião, impactou na vitória do Brasil, tá? Mesmo a Croácia conseguindo empatar, na minha opinião, ali já quase faltando 10 minutos para terminar o jogo, né? Um pouco menos, né? Acho que na falha da definição de saída do Bento, né? Porque foi uma bola que foi um passe vindo pela intermediária direita, rasteiro, ali na entrada da área para o atacante croata, né? Ele estava no meio entre 2 zagueiros brasileiros, o passe foi maravilhoso, foi perfeito, né? Mas eu sinto que o Bento, o goleiro, demorou para crescer para cima dele, né? Para tirar o ângulo, né? E aí o cara ainda conseguiu fazer a bola passar entre as pernas dele e empatar o jogo, né? Mas teve as 3 substituições que o Ancelotti fez, que na minha opinião impactaram o jogo. Das 8 substituições, 3 realmente impactaram, né? Que foi a entrada do Endrick no lugar do Luiz Henrique, né? Que estava bastante cansado, que correu bastante, né? A entrada do Martinelli, o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, né? Acho que no lugar do Vinícius Júnior, né? E a entrada do Igor Thiago no lugar do João Pedro, tá? Das 8 substituições, o Danilo entrou na lateral direita no lugar do Ibanes, né? O Fabinho, um volante brasileiro que joga no futebol árabe, entrou no lugar do Casimiro, né? O Casimiro hoje até tomou um cartão amarelo e tudo mais, né? Estava nervoso por uma partida amistosa, né? Mas as 3 substituições que realmente empataram foi essa, né? O Thiago, o Endrick e o Gabriel Martinelli, principalmente porque assim que tomou um gol de empate, teve um pênalti, o Endrick foi o autor do pênalti que colocou o Brasil de novo na liderança do placar, né? Eu até agora fico na dúvida se houve pênalti não, porque aquela coisa de colocar a mão assim para buscar espaço, eu não senti que o jogador croata fez uma carga em cima do Endrick o suficiente para fazer ele cair no chão. Lógico, o Endrick deu aquela valorizada, né? O árbitro foi na dele e tudo mais, né? Mas fato é que o Endrick entrou no jogo, a exemplo do que o Luiz Henrique fez no jogo contra a França, o Endrick entrou no jogo causando, dando dor de cabeça para o sistema defensivo croata,
né? Rápido, ligeiro, uma arrancada muito forte, né? O Endrick está emprestado pelo Real Madrid a um clube francês, né? No clube da Ligue 1 francesa, está jogando muito bem lá, né? Inclusive, né? E entrou botando fogo no jogo, né? Sofreu pênalti, ele ia bater o pênalti, mas daí parece que houve uma determinação no banco para que o Igor Thiago batesse o pênalti, né? Tá? E aí tá, o Endrick passou a bola para o Igor Thiago, né? Esse Igor Thiago é um jogador brasileiro que tem 24 anos de idade, ele começou na base do Cruzeiro, tá? E ele está jogando na Premier League, a principal liga de futebol do planeta, que é a Premier League inglesa, né? Ele está jogando no time do Brentford. E atualmente ele é o vice-artilheiro da Premier League. Então, não é pouca coisa não, né? Ele bateu o pênalti, deslocou o goleiro, fez 2-1, primeiro gol dele, né? Primeira convocação dele, não. É, primeira convocação nessa data FIFA dele, o primeiro gol dele com a seleção brasileira, né? Legal, bacana, tá certo? E aí, lógico, o jogo ficou o caráter para o Brasil, porque aí a Croácia veio para cima para tentar empatar numa dessas que eu falo, né? O Brasil, os adversários que enfrentam o Brasil sabem, né? E não pode dar espaço, né? Se der espaço, a coisa complica, né? E aí, numa dessas, no contra-ataque, o Endrick veio carregando muito bem a bola no campo de defesa para o ataque e deu um passe açucarado para o Gabriel Martinelli tirar do goleiro e fazer 3-1. Tá? Então, o Brasil precisava dessa vitória depois, né, da derrota para a França, né? Uma derrota que eu já até esperava, porque, como eu falei no outro vídeo, a França está no nível A das seleções que estão pretendente ao título, né? Tá com um time muitíssimo bom, tá? Então, o Brasil o Brasil é sim um dos favoritos ao título pela camisa que ele tem e pelo fato de ser a seleção ainda que mais ganha títulos, né? Que mais ganhou títulos de Copa do Mundo, né? É a mesma coisa que o Real Madrid entrar numa Champions, mesmo que o Real Madrid esteja mal. Sim, dá para considerar o Real Madrid como um dos candidatos, um dos postulantes ao título da Champions, porque o Real Madrid é o maior vencedor da Champions, né? Então, mesmo eu não achando o Brasil ainda preparado para ganhar a Copa do Mundo, os adversários olham para o Brasil e respeitam o Brasil. Tá? O Brasil ainda tem essa mística da camisa amarelinha que faz os adversários o respeitarem. Tá? Então, o Brasil venceu 3-1. Esse jogo, inclusive, de novo, foi lá nos Estados Unidos, dessa vez foi na Flórida, né, em Orlando, né? Então, o Brasil saiu de Boston, onde enfrentou a seleção francesa, cruzou toda ali a linha dos Estados Unidos para ir jogar na Flórida, tá? E, enfim, agora a próxima convocação da seleção brasileira é a convocação definitiva, tá? Para a Copa. Vai ter a última data FIFA de amistoso, né? 2 jogos. Tá? Então, dia 18 de março, daqui a basicamente 48 dias, o Ancelotti convoca o time que vai enfrentar o Panamá no dia 31. Esse jogo contra o Panamá, provavelmente, pelo que eu entendi, vai ser no Rio de Janeiro, né? A despedida da seleção brasileira, o público brasileiro antes de partir para a América do Norte, né? E aí o Brasil, no dia 6 de junho, enfrenta o Egito, tá? E uma semana depois, a partir do dia 13 de junho, estreia na Copa. O Brasil, na primeira fase, vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia. Dá para tranquilo e calmo passar em primeiro lugar nesse grupo, tá? E, enfim, isso. A Croácia também está na Copa do Mundo, né? Acho que a Croácia está no grupo da Inglaterra, né? Mas as outras duas seleções são fracas. Acho que dá para a Croácia passar também no seu grupo contra a Inglaterra, junto com a Inglaterra, né? Tá? Não acho que, apesar de eu não considerar esse time da Croácia tão bom assim quanto o time que disputou o título em 2018 e perdeu a final para a França, né? Mas é um time bastante experiente, tá? É um time técnico, é um bom toque de bola, tá? Pesa contra a Croácia, um trabalho de renovação que não foi tão, me dá à vista que não está sendo tão bem feito assim, porque eu estou vendo muitos jogadores veteranos do time da Croácia,
né? O próprio Modric é 40 anos de idade, né? Aí tem o Krasin, que tem 34 anos, tem o outro lá com 36, enfim, né? Tava precisando dar uma rejuvenescida melhor. Isso aí é problema da rede da Croácia, né? Tô aqui falando mais do Brasil. Então é isso, tá? O Brasil venceu, tá? Mas muita coisa precisa ser ajustada, melhorada. Vamos ver a convocação. Agora a próxima convocação é a convocação definitiva para a Copa, tá? Fica a expectativa se vai o Neymar, se não vai o Neymar, né? Tá tendo muita pressão midiática em cima disso, né? O senhor Neymar, que não é muito de ficar mostrando sobre a sua vida privada, ultimamente tem gravado videozinhos, tá? Eu não tenho visto, porque não me interessa muito, mas dentro do meu conhecimento tem gravado muito videozinho mostrando a sua rotina diária, mais uma pressão para cima do Ancelotti, tá? Eu acho que, com todo o respeito que ele mereça, mas não tem, fisicamente o Neymar não está conseguindo no Santos fazer acontecer, tá? Porque com a água da seleção brasileira seria diferente para ele simplesmente ser convocado para um torneio de altíssimo nível que é a Copa do Mundo, tá? Na qual ele vai enfrentar adversários muito mais carimbados, melhores na marcação e tudo mais do que ele enfrenta aqui jogando pelo Santos, tá? Não faz por merecer, na minha opinião, tá? E eu acho que o Ancelotti não vai ceder à pressão de convocá-lo, tá? Se fosse um técnico brasileiro com uma mentalidade diferente, essa coisa de enxergar uma carência, né? Que creio que o Neymar vá cobrir, possa cobrir, né? Um técnico brasileiro talvez convocaria, né? Mas eu acredito que o Ancelotti não vai convocar. O Neymar teve do ano passado para cá para provar realmente que tinha condições de vestir a camisa da seleção brasileira, de ajudar, né? E não está dando certo. Tanto a parte física quanto a parte técnica está deixando muito a desejar, tá? Infelizmente já não é mais aquele Neymar de outrora, certo? Mas enfim, a convocação geral vai sair do dia 18 de maio, vamos ver se vai haver a surpresa da presença dele ou não, né? Então é só para aguardar, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o jogo do Santos contra o Remo, que vai ser nesta quinta-feira, tá? E essa daí foi a minha impressão do jogo de hoje, tá certo? Grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.